A inflamação, a gente já falou da inflamação aqui, né? Falamos, tem um capítulo aqui específico para inflamação, então só ressaltando aqui, relembrando a questão da inflamação, quando ocorre essa lesão tecidual, principalmente no nosso caso aqui causada por bactérias, diversas substâncias são liberadas para os tecidos danificados e elas vão causar alterações secundárias nos tecidos de forma muito grande, né? E todos os tecidos ao redor também. A inflamação ela se caracteriza por vasodilatação dos vasos sanguíneos locais, a consequente aumento do fluxo sanguíneo, né? O aumento da permeabilidade dos capilares, tendo em vista que os capilares precisarão emitir ali do seu interior esses agentes de defesa que sairão por diapedese, por vasodilatação, como a gente já acompanhou também, né? Automaticamente, aumentando essa permeabilidade, eu tenho o aumento de líquido nos espaços intersticiais também, e isso é edema, certo? A coagulação do líquido nos espaços intersticiais, devido à quantidade aumentada de fibrinogênio e outras proteínas também que saíram dos capilares, né? Tenho ali uma grande migração de granulócitos, monócitos para os tecidos, a dilatação das células teciduais, em muitos produtos teciduais causadores dessas reações incluem a histamina, a bradicininas, a serotonina, prostaglandinas, que são mediadores químicos, né? Diversos produtos da reação de sistema de complemento, né? Produtos da reação de sistema da coagulação sanguínea e várias substâncias designadas como linfocinas, liberadas pelas células T sensibilizadas, né? Essas substâncias ativam com grande intensidade o sistema macrófago e dentro de algumas horas ali eu tenho os macrófagos começando a devorar os tecidos constituídos, mas por vezes os macrófagos também lesionam as células individuais vivas. Então esse processo inflamatório ele é intrínseco aí do processo de acne, né? A resposta dos macrófagos e neutrófilos durante a inflamação. E isso a gente está falando de uma inflamação que é mais aguda ou agudizada. Porém, na acne, por exemplo, tem uma inflamação que é crônica. Uma inflamação que continua acontecendo e a proliferação bacteriana, a ação bacteriana é tão forte que o nosso organismo não consegue conter. Ele luta contra isso. Ali está sendo travada uma guerra, uma batalha. Há uma luta para a reabsorção de líquidos, há uma luta para combater esses agentes nocivos, para desativá-los, para digeri-los, para digerir os restos celulares de células que foram danificadas. Enfim, existe ali um colapso dentro desse tecido, né? O tecido que está inflamado, principalmente numa inflamação crônica ou agudizada, que ela pode também ser uma crônica agudizada, ou seja, crônica com algumas características de aguda, esse tecido vai estar em desequilíbrio e ele não vai estar conseguindo, o organismo por si só não está conseguindo lidar com essa infecção, com essa inflamação, com essa degradação, a ação dos micro-organismos e tudo que eles trazem, né? Por isso que muitas vezes a gente tem que entrar com ações externas, né? Ações externas como antibióticos, por exemplo, ou até mesmo ações externas como o que a gente vai falar agora, drenagem linfática manual. A drenagem linfática manual ela foi originalmente criada e desenvolvida por Phil Emil Volder no início da década de 30 ali. Uma técnica altamente especializada, da qual tem muito respeito, porque imagina você criar algo no final da década de 20 para a década de 30 e até hoje ela ser utilizada, sofreu algumas alterações, mas a sua essência ainda permanece muito viva, né? Então é uma descoberta sensacional, incrível, né? Eu admiro bastante essa descoberta e esse desenvolvimento, né, da técnica de drenagem linfática manual, realizada por meio de manobras precisas, pressões suaves, lentas, rítmicas, né, seguindo o trajeto do sistema linfático superficial, sempre na direção de um grupo de linfonodos mais próximo, na direção do terminus, né, que foi uma das descobertas e também patentes do Dr. Volder, né. A drenagem linfática promove-se a drenagem da linfa, o que está dentro dos vasos linfáticos, assim facilitando a entrada do fluido intersticial, dos líquidos intersticiais, a reabsorção desses líquidos intersticiais por meio do desenvolvimento de diferentes pressões ou de gradientes de pressões, né? A diferença entre pressões aí. A compressão externa, além de envolver os vasos linfáticos, afeta também o interstício celular,
né? No qual se encontra aí o fluido intersticial, o líquido intersticial, responsável pela formação da linfa depois que penetrar os vasos linfáticos, né? E aí ocorre a sua entrada no vaso linfático. Quando estamos realizando a drenagem linfática, estamos promovendo diferenciais pressóricos, né? Pressões diferentes, diferenciando os gradientes de pressão entre externo e interno. Conclui-se assim então que o objetivo da drenagem é criar gradientes de pressão ou criar diferenciais de pressão, né? Os vasos linfáticos eles são condutores de linfa e, portanto, devem seguir as leis da hidrodinâmica, né? E o nosso direcionamento também precisa seguir as leis da hidrodinâmica. Para o deslocamento de qualquer tipo de fluido, devemos empregar uma diferença de pressão entre as determinadas regiões que contêm o fluido e a parte externa, a parte superficial, né? No caso do sistema linfático, no trajeto dos vasos linfáticos. Qualquer tipo de compressão externa que promova um diferencial de pressão de extremidades pode deslocar o fluido contido aí nesse conducto, né? Porém, se eu aumentar demais a pressão, se eu passar da conta, além daquilo que foi estipulado, eu posso colabar esse vaso e não promover nenhuma movimentação, e sim. Além do Dr. Voder, né, é importante lembrar que assim, o Dr. Voder ele foi um ícone, o precursor de tudo, ele foi quem deu o pontapé inicial, foi quem fez os primeiros estudos, foi quem desenvolveu os primeiros conceitos, mas houve muitos outros indivíduos que também pesquisaram posterior a Voder, que pegaram aí a ideia da drenagem linfática manual, trouxeram embasamentos científicos para a área, trouxeram pesquisas, fizeram estudos. Então Voder ainda continua sendo o pai da drenagem linfática manual, mas outros indivíduos colaboraram muito para o crescimento, expansão, desenvolvimento da drenagem linfática manual, inclusive para a atualização da drenagem linfática manual. A gente percebe que bastante coisa mudou desde Voder, tá? Ainda existe o centro de pesquisa de Voder, mas muita coisa mudou. A própria escola de Voder mesmo identifica algumas mudanças e determina isso nas suas próprias diretrizes. Aí a gente pode observar isso dentro das novas pesquisas. Então outros nomes como Ettlinger, Leduc, Foldi, Asdonck, Dr. Collard, o próprio Vinyans, né, trouxeram diversas alterações e novos caminhos, novos conceitos também para a drenagem, né? Não adianta também a gente somente reconhecer a genialidade do Dr. Voder e engessar o conhecimento. O conhecimento não pode ser engessado. A ciência é um rio que flui, né? Quando a gente fala de indivíduos vivos, não tem como, tem individualidade biológica, tem uma dinâmica de acontecimentos, enfim. A gente precisa considerar mudanças quando falamos de seres humanos, né? Como falamos de indivíduos vivos, né? Então foram criadas técnicas aí diferenciadas, técnicas por quadrantes, foi questionada a acessibilidade a alguns linfonodos que outrora eram estimulados por meio de pressões, né? A própria frequência da aplicação também sofreu alterações, né? As classificações dos edemas, dos linfedemas, também classificações de graus, em graus, né, desses linfedemas, em fases desses linfedemas também, e edemas. Então, a superficialidade desse linfedema, o grau de complexidade desses edemas e linfedemas, enfim, classificações que vieram só depois de Voder. As manobras também que foram mudadas, existiam mais de 60. As primeiras técnicas de drenagem linfática têm mais de 60 movimentos, né? Então a gente observa hoje umas grandes diferenças nisso, já foram eliminadas muitas manobras que eram consideradas de adorno, né? E o entendimento do próprio sistema como unidade, né? Se pensava muito de forma muito segmentar, né? Drenagem linfática anterior, drenagem linfática posterior, drenagem linfática de membros superiores, inferiores, e hoje eu penso, né, o que eu tenho visto também é uma opinião mais pessoal, que cada vez estamos caminhando para entender o sistema linfático como um sistema mesmo, como uma unidade, e a drenagem linfática manual também dessa forma mais sistemática, né, tendo em vista as descobertas aí e os desenvolvimentos também de técnicas novas, como por exemplo de Godoy, que a gente vai falar agora, sobre os estudos que Godoy também conduziu de forma muito inteligente, né, que foram estudos relativos a estímulos cervicais somente, para uma drenagem linfática
completa para uma drenagem linfática sistêmica, né? Então, isso é incrível, é diferente e merece toda a atenção da gente também, porque é evolução. Espero que vocês tenham gostado. Avalie positivamente a nossa aula. Dessa forma, você fortalece a nossa marca, que agora também é sua.